Então, quando nós cantamos Minha Vida é Tua, me molda, me cura, me sara, me santifica, Senhor, me transforma, e o Senhor começa a fazer isso nas nossas vidas, aí a gente começa o quê? Dar glória a Deus, né? Não. A gente começa a reclamar, né? Porque a gente pede no louvor, só que no dia a dia, quando ele começa realmente de fato a fazer isso, aí dói, né? É aquela campanha passada, né? Que aquilo que Deus, onde Ele mexe, vai doer mesmo. Não tem outro jeito, vai doer, mas é para sarar. É para a glória dele, é para nos aperfeiçoar, para que nós se parecemos cada dia mais com Ele, né? E quando eu cheguei aqui, vou só fazer uma introdução para depois a gente entrar no tema que eu trouxe para vocês hoje. Quando eu cheguei aqui, a Luísa perguntou para mim, né, a minha história. E na verdade eu vou contar aqui rapidamente para vocês a minha história. Eu falei para ela, eu vou aproveitar e vou falar para todo mundo, né? Porque alguns aqui não me conhecem. E faz parte até daquilo que eu quero falar, né? Então, assim, ela me perguntou, com quantos anos, faz quanto tempo que você começou a pregar? Foi com 19 anos de idade, hoje eu tenho 36. E aí eu sem experiência nenhuma, mas com um amor muito grande pelo Senhor, e com eis-me aqui desde o dia que eu aceitei Jesus. Eis-me aqui, Senhor, como Moisés, mas Senhor, eu sou gago. Não, eu não fiz como ele, mas eu não estava preparada assim como ele não estava, né? E ele ficou dando ali um monte de desculpa, mas Senhor, eu sou gago, mas Senhor, mas Senhor, mas Senhor. E o Senhor ainda foi, né, teve uma compaixão dele, colocou o irmão dele para falar, Arão, mas não tirou Moisés da jogada, porque o plano que Deus tem para as nossas vidas é para as nossas vidas. Ele põe alguém para apoiar, mas ele não te tira do plano dele. Então, quando ele falou assim, vai assumir uma igreja com 19 anos de idade, eu tímida, tremia até para orar em público, quem dirá para pregar, gente? Um dia eu lembro até que eu fui colocada para fazer um casamento, eu falei, meu Deus, um casamento! Não, pior foi o velório, né? Festejar, alegrar com os que se alegram, ainda é fácil, né? Todo mundo tá lá, pronto, vai receber, todo mundo tá bonito, né? Casamento é bem diferente de um velório, mas quando foi velório, aí eu falei para Deus, o senhor tem certeza? Que a gente ainda pergunta para Deus, né? Tem certeza? Deus falou assim, tenho, é você mesmo. As pessoas do meu bairro lá, Senhor, as pessoas do seu bairro lá. Eu falei, então, já sei o que eu vou fazer. Meu marido, uma vez, ele foi pregar em velório e pregou sobre perdão. Tem assunto melhor no velório sobre perdão, né? Então, preparei lá toda a palavra sobre o perdão. E aí, quando eu cheguei lá, Deus falou assim, não é sobre perdão que eu quero que você fale. Aí eu falei, mas o senhor fala assim agora. É sobre amor. Comecei a me arrepiar, eu comecei a suar frio, mas eu obedeci, porque o importante nas nossas vidas, não importa o que seja, Deus te mande fazer, mas vai. Amém. Tá com medo? Vai com medo, é assim que funciona. E aí eu fui, e aí eu cheguei lá, era um senhor da rua da minha casa, né, onde eu cresci ali, toda a vizinhança ali me conhecia, e aí aqueles olhares, quem é você, né, para vir falar aqui, uma menina, né, com 19 anos, quem é você para vir pregar aqui? O olhar fala, né? E aí eu olhava tudo aquilo, mas eu vou obedecer, porque Deus me mandou vir e eu vou falar sobre o amor dele. E aí eu falei, esse homem aqui, o seu Adriano, Deus deu a ele mais 6 meses de vida, porque ele tinha passado por um câncer e ele foi mandado para casa, ele ficou bem, ficou 6 meses super bem, e aí ele veio a falecer. Então o Senhor falou, Deus deu esses 6 meses de vida para ele, para que ele vivesse ainda em família. E muitos de nós não temos esse tempo, essa hora extra, né? Quantas vezes a gente assim se depara, as mortes que mais nos machucam, que mais nos chocam, vamos dizer assim, são aquelas que são pegas de surpresa, né? Aqueles idosos, não é que não dói, né? Quando uma pessoa idosa morre. Eu lembro quando meu avô morreu, nós não sentimos
a mesma dor quando meu irmão morreu. Meu avô morreu com 80 anos, o meu irmão morreu com 22. Nossa. A vida dele foi ceifada pelas drogas. Então, não tem como comparar, né? Então, a gente acaba entendendo, né, que a pessoa viveu esse tempo e tal. E muitas vezes a gente não tem esse tempo extra. Então, o que eu quero dizer para vocês é que vocês precisam aproveitar realmente a vida. Nós precisamos aproveitar as pessoas que nós temos ao nosso lado. A minha mãe, os meus pais, eles moram a 600 quilômetros de São Paulo. E sempre que eu tenho oportunidade, eu vou visitá-los. Porque o dia que eles faltarem na minha vida, eu não vou chorar por remorso. Eu vou chorar de saudade, mas de remorso nunca. Por quê? Porque todas as oportunidades que eu tenho de estar com eles, eu estou com eles. Amém. E eu tive que sentar com meu marido e falar, é lei, entende? Eu não preciso ficar brigando com você todas as férias. Entende já, é lei. A hora que você quiser, você pega o carro e vai ali ver sua mãe, eu não. Né? Então, assim, meio do ano, final do ano, não importa se tem dinheiro, se tem carro, não importa as condições, é lei. Quantas vezes eu já peguei o ônibus com 3 crianças pequenas, passei a noite inteira viajando, mas eu estava lá. Então, eu sei que o dia que eles faltarem de remorso, eu não vou chorar. Eu vou chorar por saudade, mas de remorso. Então, e às vezes a gente permite que isso aconteça dentro da nossa própria casa, né? E o ser humano tem essa mania, né, de só valorizar quando perde. Então, que a gente possa, eu nem ia falar sobre isso, gente, mas, né, se Deus está mandando falar, então vamos lá. E voltando à minha história, com 19 anos, eu batizei pessoas, eu fiz velório, eu fiz festa de aniversário, eu fiz casamento, e tudo que me vinha nas mãos eu fazia. E nós assumimos ali uma igreja, né? Eu e meu marido, ele já tinha bastante experiência, né? Ele já, antes da gente casar, ele já pastoreava, ele já era líder dos jovens, né? Um grupo bem grande. E ele já fazia diferença, né? E eu me converti, eu não tive tempo para isso, para me preparar. Mas o Senhor foi preparando no campo de batalha mesmo, porque tem gente que não dá tempo de preparar, já vai, campo de batalha, pronto. E eu aceitei e fui. E até que Deus falou assim, acabou o tempo de vocês aqui, vocês vão para lá. E aí nós fomos para lá, e lá nós ficamos sentadinhos, ouvindo, porque tem até uma história que é assim, amolar o machado. Vocês já ouviram falar? É tempo de amolar o machado? Quem já ouviu essa história? Que é assim, existiam duas pessoas, como é que chama o cara que corta as árvores? Lenhador. Existiam 2 lenhadores e eles fizeram uma aposta. Vamos ver em uma hora quantas árvores a gente corta? Quem cortar mais vai vencer aqui a nossa disputa. E aí um aceitou, um senhor e um jovem. E aí o jovem falou assim, é lógico que eu vou ganhar dele, né? Porque ele já é velhinho, nem tem força mais. Só que eles ficaram em 2 quartos separados. E aí esse jovem, o que ele fazia? Ele parava toda hora e ia ver o que o senhorzinho estava fazendo lá na salinha dele, né? E aí ele estava sentado. Aí ele voltava, já ganhei, né? Já era. Só que quando vamos lá olhar de novo, e ele lá olhava, velhinho lá sentado. Aí eu já ganhei, né? Óbvio, ele está lá sentado toda vez que eu vou olhar. E aí no final dessa 1 hora eles foram somar, um velhinho tinha cortado o dobro de árvores que ele. Mas como? Toda vez que eu ia lá, o senhor estava sentado, eu estava rolando meu machado. Tem horas da nossa vida que Deus nos para, porque é necessário. E aí a gente precisa amolar o machado, porque com o nosso machado amolado, a gente vai cortar sem esforço. Sim. Então tem horas na nossa vida que a gente precisa parar. E aí a gente pensa, por que, Senhor? Eu queria tanto fazer isso aqui agora, meu ministério. Mas é minha família. E parece que está tudo parado, nada evolui. Calma, precisa amolar o machado. Precisa amolar o machado. É o cuidado que Deus tem com você, para você não pirar depois. Porque você fica cortando, se esforçando, sendo que se você tivesse o seu machado amoladinho, você não precisaria de tanto esforço ali na frente. Então,
Foi necessário esse tempo para nós amolarmos nosso machado, né? E a gente entendeu isso, até que nós fomos enviados para fazer o programa na rádio, né? Foi liberado ali um espaço nas Alagoas de Osasco, e foi liberado pelo dono da rádio, da igreja que nós éramos, um espaço para a igreja fazer o que quisesse, né? Ali, os programas que bem desejasse ali na rádio, né? No domingo inteiro e à noite um trecho, um horário, né? E aí o nosso pastor, ele falou assim, olha, eu procurei na igreja toda, acho que devia ter uns 3 mil membros, pessoas, um casal, eu queria um casal que tivesse um perfil de pastores, porque eu quero um programa lá e eu quero um casal com esse perfil. E eu só consegui pensar em vocês. Então, nesse tempo, nós fomos enviados para lá e as pessoas não conseguiam entender. Mas como assim? Vocês não fizeram nada, vocês não fizeram escola de ministérios, vocês não fizeram... Deus mandou, a gente obedece. É assim que funciona. Deus te mandar, vai lá e conversa com fulano, sua amiga, ela está precisando de uma palavra. A gente vai, obedece, obedece. Não faça nenhuma pergunta, simplesmente obedeça. Eu lembro que uma vez a minha mãe, ela comprou uma cesta básica para alguém e aí Deus falou assim, compra 2. E ela falou assim, nossa, comprar 2, mas assim, a pessoa que eu estou indo lá entregar, eu não vou encontrar ninguém no caminho. Mas simplesmente ela obedeceu. E aí no caminho tinha uma pessoa parada e ela, com algumas crianças, era uma estrada, com algumas crianças, e aí Deus falou assim, é ali que eu quero que você entregue. E ela parou o carro no meio da estrada, e aí ela foi lá conversar com a pessoa, e a pessoa falou assim, olha, o que eu preciso é de uma cesta básica. E ela entregou a cesta e sentiu o coração repleto de alegria, porque assim, quem aqui já sentiu o poder da obediência? Aleluia! É assim, glória! Quando você faz alguma coisa por alguém e você percebe que era de Deus para você fazer aquilo, não tem emoção que pague, não tem preço que pague, não tem dinheiro que pague, porque você obedeceu aquilo e você vê que era de Deus, não era coisa da sua cabeça, era de Deus. Então nós obedecemos, nós fomos para a rádio, e aí um belo dia Deus falou assim, acabou o seu tempo aqui. Eu falei, de novo Deus, de novo, mas tá tão bom. E eu comecei a argumentar, né, com Deus, e eu falei assim, mas Senhor, olha só, não, porque não é errado fazer isso, tá, gente? Vocês lembram da história de Abraão, quando ele foi ali conversar com Deus? Mas se tiver 50 justos aqui, o senhor vai destruir a cidade? E aí ele sabia que não tinha 50 justos ali em Sodoma e Gomorra. Mas e se tiver 20? Mas e se tiver 10? Mas Senhor, e se tiver 1? Porque ele queria livrar a cara de Ló, né, do seu sobrinho. Então, e ele foi negociando ali e Deus permitiu essa negociação. Exatamente, porque ele nos criou para ter esse diálogo, né? E aí, eu falei assim, mas Senhor, então, não adianta a gente mentir para Deus, né? A gente tem que rasgar o coração, mas falar bem a verdade. Eu falei, Senhor, sabe o que é? É que eu estou na zona de conforto. Não adiantava falar outra coisa, porque era isso. Eu estou na minha zona de conforto, tá tão bom, mas eu quero que vocês saiam para abrir um ministério novo. Eu falei, não, Senhor, ok, já entendi essa parte, o Senhor já tinha me convencido disso, já tinha convencido também o meu marido disso, mas enquanto isso, eu não posso ficar aqui? Não. Porque se você quer andar sobre as águas, você precisa sair do barco. Aí, quando foi de tarde, esse mesmo dia, eu falei de manhã, quando foi de tarde, aí eu coloquei uma pregação lá no YouTube, sentei na sala, fiquei ouvindo, e aí a pastora disse assim, você aí dizendo para Deus que você quer andar sobre as águas. Quando ela falou isso, eu já sentei, né? Eu sentei assim no sofá, fiquei de frente para a televisão, arregalei os olhos, e eu falei, já sei que é comigo. Você quer andar sobre as águas, mas você não sai do barco? É Deus ou não é, gente? É Deus. Você vai ter que sair do barco. Pedro teve que sair do barco. Olha o que ela disse, gente. Pedro teve que sair da sua zona de conforto. Qual foi a palavra que eu usei de manhã? Pedro teve que sair da zona de conforto dele para poder andar sobre as águas. Então você precisa sair
Aí quando foi de noite, meu marido chegou, eu falei, cara, escuta isso aqui. Aí eu falei, o que você entendeu disso aqui? Aí eu entendi que realmente era a gente sair de lá. Eu falei, então, é isso mesmo, fechou. Aí nós fomos conversar com o nosso pastor e eu chorava, porque eu falava assim, ó, é assim, eu não quero, mas eu quero obedecer, entendeu? Querer sair eu não quero, né? Porque tá tão bom aqui, eu não entendo por que a gente não pode ficar aqui até que isso aconteça, né? Quando Deus fala assim, ó, você vai fazer isso aqui, aí a gente sai e vai, né? Mas Deus não quis assim, e aí ele disse assim, olha, eu sempre soube disso. Então eu abençoo a vida de vocês, vão na bênção, o que precisar de nós estamos aqui, para que vocês tenham todo o suporte que vocês precisarem. Tá? Porque até mesmo na área administrativa, né, coisa que vocês ainda não vivenciaram, essa parte administrativa da igreja, nós estamos aqui para o que der e vier. Passou um ano, passou 2 anos e nada. E a gente tentou falar com o prefeito para fazer cultos na escola aqui de Santana de Parnaíba e a gente marcou uma reunião com ele, nós tentamos, a resposta foi não. A resposta foi não do prefeito? Não, a resposta foi não de Deus. Porque a Bíblia diz que o coração do rei se inclina para onde o Senhor quer. Então, essa campanha aqui que nós estamos vivendo, a campanha de portas abertas, a porta que Deus abre e ninguém fecha, e a porta que Deus fecha e ninguém abre, às vezes o não é também resposta de Deus. E se fosse para fazer aquilo, gente, era tão legal o projeto. Mas não adianta ser legal, tem que ser de Deus. Amém. Porque às vezes a gente tem ideias legais, mas não é hora. Mas você não está preparado. Ontem eu vi a pastora Helena Tanuri falando de uma experiência dela com o filhinho dela de 3 aninhos. Mãe, eu quero a faca. Não, filho, você não pode ainda usar a faca. Mas a Sofia usa. A outra filha dela de 8 anos, na época. Mãe, mas a Sofia usa. Mas a Sofia, ela já pode usar, porque ela já é maior, você é pequenininho. Mãe, eu quero a faca. E ele foi pro chão e começou a espernear, aquela coisa toda que a gente adora, né? E não, eu quero a faca. E aí ela sentou, ela baixou e falou assim, filho, você não tem coordenação motora para usar a faca. Ele tipo olhou para ela, o que você está falando, né? Deus, 3 anos. E aí eu quero a faca. E aí ela foi orar, Senhor, meu filho, estou protegendo meu filho, ele não entende. Senhor, eu quero a faca, eu posso dar a faca para ele, entende que isso é amor. E Deus falou para ela assim, você faz a mesma coisa, Helena. E às vezes a gente quer, porque a gente quer, porque a gente quer, porque a gente quer a faca. É verdade. Mas não é hora. E a gente quer, porque a gente quer, porque a gente quer a cura do nosso ente querido lá na nossa casa. A gente quer, porque a gente quer, porque a gente quer o emprego. E a gente quer o nosso ministério. E a gente quer o dinheiro, porque eu preciso. E a gente quer a viagem, e a gente quer aquele prato lindo para fazer essa mesa maravilhosa. E a gente quer tantas coisas. Mas se a resposta foi não, é porque não é hora. Porque, gente, uma coisa que a gente precisa entender é que aquilo que a gente canta precisa ser real nas nossas vidas. Não adianta chegar na igreja e falar assim, Senhor, a minha vida é tua, tudo é teu. Eu lembro que uma vez eu cantei esse louvor, foi ano passado. Tudo é teu, tudo é teu, tudo é teu, tudo é teu. E aí, na mesma semana, meu filho ficou doente, levei ele para o hospital. E tinha uma suspeita de uma doença bem grave. E aí Deus falou assim pra mim, e aí, você não falou que tudo é meu? E se eu levar ele agora? Gente, mas tudo eu! Porque eu falei assim, tudo é teu mesmo, e se o senhor quiser levar, o senhor pode levar. Porque tudo é teu, tudo é teu, tudo é teu. É claro, se o senhor levasse o meu filho, eu ia chorar, eu ia sentir, óbvio. Mas a partir do momento que a gente declara, tudo é teu, tudo realmente tem que ser dele. O nosso trabalho tem que ser dele, o nosso ministério tem que ser dele. E principalmente o nosso coração tem que ser dele. Amém. E aí, ontem, eu estava meditando sobre aquele versículo que diz assim, te pego pela tua mão direita e te digo, não temas. Aí eu falei para Deus assim, Senhor, por que a mão direita? Né? Por que não a esquerda? Aí ele falou assim, porque a mão direita é a mão que a gente leva ao nosso coração. E a mão direita, levando ao coração, o que simboliza o coração? São as nossas emoções.
aquilo que a gente, tudo aquilo que a gente sente, tudo aquilo que está relacionado às nossas emoções estão aqui, ó. Aí eu falei para Deus assim, mas e quem é canhoto? Aí Deus falou assim para mim, que às vezes a gente tem umas conversas gostosas assim com Deus, né? Tem gente que tem o preconceito que a gente não pode, né? Que Deus é um homem carrancudo, um velho carrancudo, e que a gente não pode conversar certas coisas com ele, porque, né, santidade. Mas se ele é meu pai, se ele é meu amigo, eu posso conversar de tudo com ele. Eu posso tirar todas as minhas dúvidas. Eu falei, Senhor, e quem é canhoto? Aí ele falou assim, pergunta pra Monique. Monique é a minha prima, que é canhota. Aí eu falei pra ela assim, depois, né? Eu falei, Nick, olha, eu tô fazendo um experimento, e aí, você pode me ajudar? Só você pode me ajudar? Ela falou, sim. Aí eu falei assim, põe a tua mão no coração. Aí eu falei assim, e aí, colocou? Isso pelo WhatsApp, gente. Aí ela falou assim, coloquei. Eu falei, qual mão que você colocou? Ela falou, a direita. Eu falei, tá bom, era só isso que eu queria. Ela falou, engraçadinha. Aí eu falei assim, não, mas deixa eu te explicar agora. Eu expliquei pra ela. E aí ela falou assim, nossa, só ele mesmo que pode nos segurar pelas mãos e dizer, não temas. Né? Não temas. Então, assim, esse Deus, você pode colocar a imagem? Eu acho que achou? Bom. Quem já assistiu esse filme, gente? Quem já assistiu? Pouca gente. Gente, esse filme é um filme que eu amo de paixão. Ele chama Divertidamente. Esse filme, ele é da Disney, ele foi super pensado para que ele fosse feito. Eu amo tanto esse filme, que eu acho que Deus fala tanto com a gente nesse desenho, gente, que eu comprei DVD. Eu procurei e comprei DVD. Esse daqui, para quem não assistiu, eles representam os nossos sentimentos. Esse daqui, ele é o medo. Essa daqui, ela é nojinho, a alegria, a raiva e o medo. A tristeza. A tristeza, o medo, a nojinho, a alegria e a raiva. Então, qual que é a ideia do filme? A alegria é uma torre de comando, né? Imagina assim, que aqui é uma torre de comando. E quem está no comando é o sentimento que a pessoa vai ter. Então a alegria, ela fica o tempo todo tentando dominar a torre de comando. Porque quando ela põe a mão, a pessoa fica alegre. E a história é de uma menina que foi obrigada a se mudar com os pais, né? E ela não queria se mudar. Então a vida dela era cheia de alegrias. E quando ela se mudou, ela se deparou com coisas novas, tal. E aí ela começou a ter muito medo, ela começou a ter raiva, ela começou a ter uns outros sentimentos que ela não tinha experimentado tanto como a alegria. E a alegria, o que ela fez? Ela fez uma roda no chão e ela colocou a tristeza lá e falou assim, você não sai daqui. E a moral do filme no final a gente entende que a tristeza, ela também faz parte da nossa vida. E ela precisa também fazer parte da nossa vida, não é só alegria. A Bíblia fala, no mundo tereis aflições. E nas nossas aflições a gente vai rir igual uma hiena? Gente, não dá. A gente precisa viver os sentimentos que nos é oferecido a cada dia. Onde está o problema? Quando a tristeza domina tudo. E aí você começa a ter síndrome do pânico, e aí você começa a ter ansiedade, e aí você começa a ter todos os outros sentimentos e a alegria nunca volta. Aí é onde você começa a sim precisar se preocupar, e por que não procurar uma ajuda médica? Né? Então, mas a tristeza, se não for ao excesso, porque tudo em excesso faz mal, se a tristeza não for um excesso, aí não tem nada de ruim nisso. A própria Bíblia fala, e nós cantamos isso, a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Só que o nosso problema é que a gente acha que o amanhã é amanhã, mas a Bíblia fala que um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Então, o nosso amanhã pode não ser o amanhã de Deus. Então, o nosso amanhã, ele pode, a nossa noite de tristeza, ela pode durar alguns dias. Nem sempre na manhã seguinte está tudo maravilhoso e resolvido, quem dera que fosse assim, né? Mas não é. Só que se não é porque tem motivo. Qual é o motivo? Nos aperfeiçoar.
fazer com que nós nos pareçamos mais com Jesus. Sempre. Sempre tem um propósito. Tudo tem porquê. Tudo nessa vida tem um porquê. Se você vê uma pessoa carrancuda na rua, pode saber que gente machucada, machuca. Sim. Gente amargurada vai fazer a vida de todo mundo amargurada. E como nós estamos aqui, a maioria de mulheres, eu vou falar uma coisa. Quando um homem, um pai de família, ele está mal, o que a mãe fala? Não chega perto, né? Agora, se a mulher está mal, contamina toda a casa fica aquele estresse. A mulher, ela tem esse poder de mudar o ambiente, né? E o tema que nós vamos falar hoje é inteligência emocional. E o que eu quero falar sobre inteligência emocional? Esse termo, ele surgiu em 1990, tá? Só que a pessoa que trouxe esse termo não deslanchou, né? Foi um psicólogo, mas ele não difundiu esse termo. Em 1995, Daniel Goleman, ele escreveu um livro sobre isso. E aí todo o mundo ficou sabendo desse termo, inteligência emocional. E aí foi quando começou a falar disso, né? Inteligência emocional. E o que é inteligência emocional? Quem pode dizer? O que é inteligência emocional? Você controla as suas emoções? Exatamente. Esse total controle sobre as suas emoções, tempestuosa, assim, né? Exatamente. Então, assim, as nossas emoções, elas vêm. E não há nada de errado nisso. Todas as nossas emoções, elas vêm. Quando eles fizeram esse filme, eles tiveram mais de 20 personagens. Só que eles resumiram esses 20 personagens só assim para a gente poder entender a mensagem, senão ia virar uma bagunça. Mas nós temos incontáveis, não tem como saber quantos sentimentos exatamente nós temos. Mas todos os sentimentos, eles são importantes na nossa vida. A questão é que essa palavra, inteligência emocional, ela foi difundida em 1995, quando Goleman escreveu o livro. Mas a Bíblia é um livro tão atual que já fala disso lá atrás, muito lá atrás, né? E a Bíblia chama o quê? Gente, na inteligência emocional nada mais é do que domínio próprio. Autocontrole. Então, a Bíblia fala o quê? Que esse é um do fruto do Espírito. Né? São 9, e a Bíblia fala que não são 9 frutos do Espírito, é como se fosse é como se fosse uma melancia. São 9 frutos, mas a Bíblia não chama de frutos, chama de fruto. Ou seja, é como se fosse uma melancia que tem a parte da casca, do caroço e do fruto mesmo, aquela parte vermelhinha, aquela parte branquinha. E aí quando a gente vai comprar a melancia, a gente não fala, olha, eu quero fruto, eu quero caroço e eu quero a casca. Não, a gente fala, eu quero uma melancia. Então o fruto do Espírito são 9, são 9 ingredientes em um só. E um deles é o domínio próprio. É um cachorro? Exatamente. Nós precisamos do domínio próprio. A Bíblia ensina sobre o domínio próprio desde lá atrás. E eu quero compartilhar com vocês sobre uma mulher que nós podemos aprender com ela algo que ela experimentou na vida dela, que foi justamente a inteligência emocional. É 1 Samuel 1, versículo 6. Pronto? Todo mundo achou? 1:6. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Gente, eu li isso e eu fiquei pensando, incrível como que alguém pode fazer isso de propósito, né? Ela fazia a fim de irritá-la mesmo. A fim de provocar. E quantas vezes nós somos provocados no nosso dia a dia? E a gente sente o quê? Vermelho, a raiva. Tristeza, raiva. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Existe
alguma coisa errada em sentir raiva? Não. Não. Agora, sabe onde está a inteligência emocional? O que você vai fazer com a raiva que você está sentindo? Está aí a chave de tudo. Porque Jesus irou. Jesus chorou. Jesus tinha sentimentos também. A questão é o que ele fez. A Bíblia diz que Jesus irou, mas não pecou. Então o problema não está quando a gente sente raiva de alguém. O problema está o que é que a gente vai fazer com essa raiva. Então aqui está escrito o que ela fez com essa raiva. Isso acontecia ano após ano. Então imagina assim, não foi uma vez só. Então quando é uma vez só, a gente releva, né? Foi uma vez só, né? Tudo bem. Mas era ano após ano, isso vai enchendo. Sabe aquela situação que toda hora acontece, e aí nós não somos de ferro, aí o nosso eu vai querendo gritar dentro de nós, e aí é onde a gente precisa ter inteligência emocional, para saber lidar com aquilo que nos irrita ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival provocava, e ela chorava e não comia. Aí a dica para emagrecer, gente. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que você está triste? Será que eu não sou melhor do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou. O que Ana fez, gente? Orou. Ana não foi lá debater com ela. Ana não ligou para nenhuma amiga para falar: olha, tá difícil, amiga. Ela só falou com Jesus. Não tá fácil não, amiga. Sabe por quê? Porque tem momentos na nossa vida, como mulher, que um café com uma amiga resolve tudo. É melhor do que 10 terapias. Só que tem momentos na nossa vida que uma amiga não vai resolver. Tem que ser diretamente o Senhor. Sabe por quê? Quem aqui já ouviu falar sobre nude? Sabe? O povo aí do mundo manda foto nu com o outro. E aí a gente pensa assim: nossa, que horror! Só que a gente faz isso com os nossos sentimentos. A gente manda um nude da nossa alma. A gente manda um nude das nossas emoções. Para quem não pode ver o nude das nossas emoções. E isso é muito grave. Porque tem momentos aí onde entra a mulher sábia. A mulher sábia é que vai conseguir saber, identificar qual é o momento. O que eu tenho que fazer agora? Porque, uma coisa eu te falo, em tudo na nossa vida existe a nossa parte no milagre. Todo milagre que o Senhor fizer na tua vida, saiba que tem a parte dele e tem a nossa. Todo milagre. Pode pensar nos milagres que você já viveu na sua vida, teve a tua parte. E tem a parte de Deus, né? Eu tinha um sonho muito grande, era um sonho que parecia impossível, e quanto mais impossível, mais Deus tem prazer de realizar, eu acho, né? Porque a gente vê realmente as mãos dele estendidas, que se não fosse o Senhor não tinha acontecido. E aí eu tinha um sonho de ir para os Estados Unidos. E eu falei para o meu marido assim: olha, eu vou me dar esse ano de aniversário o meu passaporte. Por quê? Porque Deus não vai descer do céu e tirar o passaporte para mim, não. Eu tenho que ir lá e tirar o passaporte. Agora o dinheiro para ir, o dinheiro não é comigo. Aí ele que vai prover, né? Então, a gente saber identificar: Senhor, eu quero isso aqui, tá, mas qual que é a tua parte? Pensa, qual que é a minha parte nesse propósito? Eu quero que meu marido se converta, tá, qual que é a tua parte? Ser uma mulher sábia, ser uma mulher virtuosa, ser uma mulher amorosa. Senão teu marido vai se converter como? Porque, e a tua amiga vai se converter como? Se você não for uma boa amiga para ela, se você não exalar o cheiro de Jesus para ela, como é que ela vai querer esse Cristo que
você vive? Não vai. Então a gente precisa fazer a nossa parte, seja o que a gente quiser. Ah, eu quero um emprego. Tá, mas você está mandando currículo, porque a tua parte é essa. Deus pode muito bem vir bater na tua porta, ó, o emprego está aqui, mas Ele só vai fazer isso se você estiver caminhando. Deus não abençoa ninguém parado. Ele abençoa em movimento. Se você estiver em movimento, Ele vai abrir as portas e você vai passar. É igual aquela... uns 10 anos atrás, a gente... era novidade, né? Aquela porta que abre sozinha no shopping, né? E dava vontade de voltar e passar de novo, só para ver a porta se abrindo, assim. E tem momentos na nossa vida que as portas vão se abrir dessa forma. E tem momentos não, que a gente precisa bater. Agora, qual é o momento? Aí é com Deus, gente. Não adianta a gente ficar querendo dar ideia para Deus de como que Ele vai fazer. Não. Qual é a minha parte? E Ana entendeu que a parte dela era orar. E quando ela orou e ela entregou, ela falou assim: Senhor, se o Senhor me der esse filho, eu vou te devolver ele. Eu vou consagrar ele a ti. Gente, quem foi? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Mas olha só como que é. Só a gente lê a Bíblia que a gente para pensar. Que quem deixou ela estéril foi o Senhor. Porque existem casos, né, que Deus não fala. Gente, tudo é o Senhor, é lógico, mas Deus disse: eu a deixei estéril. Ele fala: eu a deixei estéril. Por que Ele fez isso? Tinha propósito. Porque tinha propósito, né? E aí, quando que isso aconteceu, esse milagre aconteceu na vida dela? Quando ela tomou um posicionamento, ela orou, mas ela teve que passar por todo esse processo de ano a ano, sendo ridicularizada, né? Sendo a sua fé ali abalada. E naquele tempo, a mulher, ela não era ninguém se ela não tivesse um filho. Né? E Penina ficava ali: você não tem filho. E quantas vezes a gente olha para a pessoa que está perto da gente, a gente fica com comparação. E esse é um grande mal que a gente deixa entrar nas nossas vidas, a comparação. Ah, Senhor, mas o Senhor já deu para ela. Mas, Senhor, olha só a casa que eu tanto sonhei, minha amiga tem, outra amiga tem. Eu quero viajar para tal lugar, aquela pessoa já foi, aquela pessoa já foi. Eu quero, Senhor, em tal restaurante. Aí você abre o Facebook, você desaba, porque você começa a se comparar. E isso é um grande inimigo da inteligência emocional. É se comparar com alguém. Sabe por quê? Deus nos deu uma identidade. E essa identidade, ela é exatamente como o RG mesmo, sabe? O RG, a gente bota nosso dedinho lá, isso aqui, né? A gente bota nosso dedinho lá e ninguém tem as mesmas marcas que você tem. Ninguém. Nem lá nos Estados Unidos, nem na Europa, nem no Japão, nem aqui mesmo, ninguém. Sim. E aí lá no RG está descrito seu nome, para saber que é você mesmo, está escrito o nome do seu pai, está escrito o nome da sua mãe e tem um número. E como se não bastasse, ainda tem a sua digital, que é para você saber que é a tua identidade. E o Senhor entregou para cada um de nós uma identidade espiritual. E nós precisamos saber quem nós somos em Cristo Jesus. Amém. Ana sabia quem ela era. E por isso ela não foi debater com Penina. Ana tinha inteligência emocional. E a inteligência emocional abre portas. E olha só, quando Eli a viu, ele disse assim, ele já estava lá de barriguinha cheia, tinha acabado de comer, a Bíblia fala, e aí ele disse assim: até quando continuarás embriagada? Por quê? Ela estava orando baixinho, só mexendo os lábios. Até quando? E Ana respondeu assim: não é da tua conta, eu não estou embriagada. Eu estou aqui desesperada, olhando ao Senhor, e você ainda falar que eu estou embriagada. Minha vida não vale nada. Ela fez isso? Não. Mais uma vez, ela teve inteligência emocional. Ela disse assim: não se trata disso, meu Senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava me derramando. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues a tua serva, mulher vadia. Estou orando até aqui, até agora,
por causa da minha grande angústia e tristeza. Ai, gente, se fosse eu. Sei não, hein? Ele respondeu: vai em paz, e que o Deus de Israel conceda a você o que você pediu. E se você pensar bem, ele era até um pastor naquela época, certo? Né? Para mostrar pra Ele gente, contato com um pastor, com um profeta, e ele está vendo? para mostrar pra gente que todos nós somos humanos. Sim. Não é porque é um pastor que vai estar sempre certo. Não é porque é um pastor, uma pastora que vai estar sempre ali na linha. Porque nós caminhamos para isso. Se você vê um pastor que age errado, mas não se corrige, aí você corre dele. Sim. Agora, se você vê alguém errando, mas ele depois se corrige como ele fez, aí você pode saber que é um homem de Deus. Porque um homem de Deus, ele volta atrás e traz uma palavra de Deus, mesmo ele estando errado. Eu já fiz isso. E eu lembro que eu era jovem, né? Tinha acabado de me converter com aquele fogo assim do Espírito Santo. E aí a gente estava numa vigília e uma pessoa que estava do meu lado, uma jovem, ela ficava olhando para trás. Toda hora. Aí eu falei assim: para de olhar para trás, menina, presta atenção lá. Aí ela falou assim: não, eu estou olhando para ver se a pessoa que eu convidei chegou. Tuf. Aí ela disse: espero que sejas benevolente com a tua serva. Então ela seguiu o teu caminho, comeu e o teu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor, então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua mulher Ana e o Senhor a lembrou dela. A grande amada, aquela hora. Gente, quantas vezes a gente não quer, a gente não quer nada, porque a nossa alma está abatida. E aí o marido vem, você não entende que eu estou passando por tribulações, e você, não, hoje não. E se ela não tivesse se deitado com ele, gente, óbvio que ela fazia parte do processo para ela poder engravidar, né? Não. Ela não era Maria, né? Que não precisou ter relações sexuais para engravidar. Então, ela entendeu que era parte dela e ela não deixou que os seus sentimentos lhe tomassem ali e ela serviu o marido ali como deveria ser. E a Bíblia fala que quando isso aconteceu foi que o Senhor se lembrou dela. Deus tinha esquecido? Não, gente. A Bíblia quer dizer assim, que nesse momento foi que o Senhor resolveu agir, trazer ali efetivamente o Senhor. Então, foi aí que todo o processo que ela passou de inteligência emocional foi que abriu a porta para que ela engravidasse. Então, qual que é o teu papel? Qual é a tua parte nesse milagre? Qual é a tua parte? O que você tem que fazer para que as portas sejam abertas? Você precisa ter inteligência emocional. Você precisa ter resposta branda para aqueles que te perseguem. Nós precisamos ser a Bíblia viva. Porque nós talvez sejamos a única Bíblia que a nossa vizinha vai ler. Verdade. É verdade. O marido vai ler, os filhos vão ler, sim, a pessoa lá na tua empresa vai ler. Né? Então, a inteligência emocional, ela nos é cobrada todos os dias. E o Senhor diz: se você fizer a tua parte, eu vou trazer aquilo que você precisa. Mas você precisa fazer a tua parte. Amém. Então, pergunta para o Senhor: qual é a minha parte nesse milagre? E eu quero desafiar você agora a ser bênção na vida de alguém. Amém, Jesus. Então eu queria que você pegasse o seu celular. Pode pegar o seu celular mesmo. Quem trouxe o celular, pega o celular e manda uma mensagem de carinho, de amor, não sei, que Deus tocar no seu coração agora para alguém que Deus vai colocar também no seu coração. Porque a ideia de Deus nesse momento é que você, que não só nós sejamos abençoados, é que pessoas também que não estão aqui, que não tiveram oportunidade de estar aqui, ou que nem conhecem esse lugar,
mas que essas pessoas também sejam abençoadas. Então pode pegar o seu celular, manda uma mensagem, Deus vai colocar no seu coração a pessoa, Deus vai colocar no seu coração o que é para falar. Se você não tem internet aqui, mas manda, quando você chegar na sua casa, essa mensagem vai, mas isso vai trazer frutos, porque é um ato de fé e de coragem que você está tendo, porque quando nós entendemos que aquilo que nós recebemos não é só para nós, é para o reino, as coisas fluem, as coisas acontecem. Foi por isso que Ana recebeu o milagre dela, foi quando ela entregou para Deus de volta: se o Senhor me der, eu te devolvo. Aí Deus falou assim: então se é assim, então chegou a tua hora. E aquele mesmo que tinha deixado a madre dela fechada, ele abriu. Então a madre na tua vida hoje, seja o que for, seja o problema que você estiver passando, vai se abrir. Porque você está tendo inteligência emocional nessa tarde para você obedecer ao Senhor aquilo que Ele mandou você fazer, ainda com medo, ainda sem vontade, mas Ele vai abrir. E eu quero falar para vocês, enquanto vocês mandam aí a mensagem, eu já vivi na minha vida muitas vezes, não sei se vocês já ouviram esse termo, mas que quem está pregando, quem está trazendo a palavra é como se fosse um canudinho, né? Então passa por aqui para fluir, né? Para cada um de vocês. E Deus, Ele me ensina muito, cada pregação. Uma vez eu falei sobre misericórdia, mas o Senhor me tratou naquela semana, foi uma beleza. E aí Ele me explicou bem direitinho na prática o que é ter misericórdia, o que é ser misericordioso, de verdade. Porque às vezes nós estamos aqui na frente com o coração eis-me aqui, mas a gente não sabe tudo, a gente ainda não aprendeu tudo, a gente precisa da misericórdia de Deus, assim como qualquer um de vocês. E aí Deus me ensinou sobre misericórdia. E dessa vez, para falar sobre esse assunto, não foi diferente. Ontem eu tive uma crise de ansiedade. E eu sentei no chão e eu me escondi do meu marido, eu me escondi do meu filho, porque eu não queria que eles me vissem naquela situação. E eu sentei no chão e meu coração disparou e eu parecia que eu ia me desfalecer e eu não conseguia respirar direito, sabe? Eu estava ofegante. E aí eu escutei o diabo falando assim: vai pregar sobre inteligência emocional. E assim, eu não costumo trocar ideia com o diabo não, tá? Não costumo não. Só que tem horas que é necessário dar umas respostas para ele. Porque quando ele foi tentar Jesus respondeu. Sim. Então eu falei assim, eu vou falar sobre inteligência emocional sim. Por quê? Primeiro que a Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então, não é porque eu estou tendo uma crise aqui de ansiedade, é porque eu vou deixar de falar, porque Deus falou que era esse assunto. A partir do momento que Deus falou para mim, foi na segunda-feira à noite, foi quando eu fiz o convitinho, botei lá no Facebook, mandei para as pastoras, e aí, a partir desse momento, começou a luta na minha vida. Por quê? Porque eu precisava entender profundo o que é a inteligência emocional. Sim. E a inteligência emocional, volto a falar para vocês, não é o que acontece. O que acontece muitas vezes não depende de nós. Acontece. A gente não tem culpa daquilo, porque às vezes a gente quer achar culpado sempre de tudo, né? O problema está o que você vai fazer com isso. E o que eu fiz com isso foi calar a boca, porque eu vou pregar sobre inteligência emocional sim. Amém. Porque eu não vou falar da minha vida, eu estou lá para falar de Jesus. Aleluia. Amém. E Deus usa a minha vida para tratar também de pessoas. Amém. E o Senhor está tratando primeiro com a minha vida para eu poder falar de como o Senhor trata com a vida das pessoas. Amém. Porque se o Senhor não trata na minha vida, como que eu vou conseguir passar isso para vocês? Se uma professora de português não sabe conjugar os verbos, como que ela vai ensinar? Se uma professora de matemática não sabe a raiz quadrada, como que ela vai ensinar as crianças? Tem que saber, não tem que saber? Então assim, muitas vezes Deus ele nos permite que passemos por situações exatamente para que a gente tenha mais bagagem para falar sobre o assunto.
E quando eu terminei de falar para ele que eu ia assim, que ele não ia me calar, ele parou de me calar, porque aquilo que, a porta que Deus abre, Ninguém fecha. gente, foi uma luta muito grande para eu chegar aqui, para eu trazer essa palavra para vocês, porque eu creio no que Deus vai fazer na vida de cada um. Eu creio. Está fazendo, aleluia. Gente, acreditem, Aleluia. vocês vão sair daqui transformados. Eu creio. Porque quanto mais impedimento há, mais bênção há. Quando a Bíblia fala, depois da luta, vem a vitória. Amém. Nós somos mais que vencedores, mas para a gente ser mais que vencedor, a gente precisa lutar. Amém. Coisa boa, aleluia. Então toda essa luta que eu passei espiritual é porque o diabo queria me parar para eu não estar aqui para trazer essa palavra para vocês. Porque ele sabia o tanto de libertação que ia acontecer aqui nesse lugar hoje. Amém. Então eu quero convidar você a se levantar, ficar de pé. E eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe, você algum dia já perguntou para Deus como Ele te enxerga? Quem é você para Ele? Porque a Bíblia fala que todos nós somos mais que vencedores, nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros, nós somos co-herdeiros, nós somos filhos amados, nós somos princesas. Mas você já perguntou para Deus quem é, como Ele enxerga você? Porque a Bíblia, ela é genérica, ela é para todas nós. Mas Ele tem um olhar para você diferenciado, porque você tem uma identidade dele. Então Ele olha para você e te vê única. Ele te vê única. Eu queria que você se levantasse, coloque de pé e feche os teus olhos. E pergunta para Deus, Senhor, como o Senhor me enxerga? Porque uma vez eu perguntei para Ele, eu falei, Senhor, como o Senhor me vê? E quando eu tinha meus 19 anos lá atrás, Deus falou assim para mim, você é a menina dos meus olhos. Então eu comecei a agir como tal. Então se eu sou a menina dos teus olhos, Senhor, eu sou alguém que o Senhor protege, sou alguém que o Senhor cuida. Então eu passei a não ter medo mais, porque o Senhor estava ali comigo, eu tinha certeza, porque se eu sou a menina dos teus olhos. Há um tempo depois eu perguntei novamente, Senhor, e agora? Uns 10 anos depois o Senhor disse assim, você é a minha guerreira, mas você não deixou de ser a menina dos meus olhos. Aleluia. Então a partir dali eu entendi que eu sou uma guerreira, então eu preciso guerrear, mas mesmo assim o Senhor ainda estava comigo ali, porque eu continuava sendo a menina dos teus olhos. Então eu quero que você pergunte para Deus agora, Senhor, como o Senhor me enxerga? Como o Senhor olha para a minha vida? Quem eu sou em Ti? Qual é a minha identidade? Porque a partir do momento que você souber qual é a tua identidade, penina nenhuma vai agir para a tua vida. Penina nenhuma vai tirar a tua paz. Amém. Vai tirar o milagre que vai acontecer na tua vida. Senhor, eu quero aqui, Senhor, colocar a vida de cada irmã minha, Senhor, a vida do meu irmão também, diante do teu altar, meu Pai. Levante a tua voz, fala com o Senhor, fala com as tuas palavras mesmo, porque Ele te ouve, Ele te ama, conversa com Ele. E Ele vai te responder, porque o Senhor, Ele visualiza, Ele responde. Ele não é de nos deixar em silêncio, Ele vai te responder. Senhor, fala para cada uma das minhas irmãs, quem são elas, Pai? Dá a tua identidade, Senhor, da vida de cada uma delas, Pai, que elas possam sair daqui com a certeza de quem elas são, em Cristo Jesus. Pai, eu quero, Pai, declarar sobre a vida de cada uma das minhas irmãs, que elas saibam quem elas